Tergiversações nos tempos de Eusébio de Cesareia. Vou ressaltar umas palavras aqui de Eusébio porque Eusébio pega umas palavras de Papias e dá uma interpretação equivocada a essas palavras. E como resultado dessas palavras equivocadas, outros se equivocaram, porque parece que Eusébio não era milenarista. Então houve, a partir de quando o cristianismo começou a conquistar o Estado, e Eusébio de Cesareia era amigo de Constantino, quem começou a entender virtualmente que o milênio era uma coisa alegórica, aquela profecia de Apocalipse, e começaram a não considerar as palavras de Apocalipse de forma literal. Começou, pois, a surgir um sentimento contra os que eles chamavam de milenaristas. João falou no Apocalipse sobre o milênio, de maneira que Papias falava do milênio, Irineu falava do milênio, Melitão de Sardes falava do milênio. Aqui aparece também Apolinário de Hierápolis, que falava do milênio, Tertuliano de Cartago falava do milênio, Victorino de Petávio falava do milênio, Lactâncio falava do milênio. Todos estes eram os líderes cristãos primitivos que eram milenaristas, como também Montano, que era um líder nos arredores do ano 150 e era bastante entusiasta, ou seja, um pentecostal bem clássico, e eles enfatizavam as profecias e os dons do Espírito, e às vezes alguns ou algumas foram aos extremos, e como Montano acreditava também no milênio e no Apocalipse, então, lógico, em reação contra os excessos entusiastas de Montano, surgiram algumas reações contra o montanismo. Mas, como o montanismo era literalista e se apoiava no Apocalipse, então começaram a recusar aos irmãos que acreditavam no milênio literal e os consideravam os hereges quiliastas, de Chilió e de Mil, de milênio. Depois, não só recusaram a interpretação milenarista, mas recusaram inclusive o Apocalipse todo, porque o Apocalipse era o livro que dava margem para isso. Começou, pois, a surgir, em uma vertente, um repúdio ao livro do Apocalipse, porque diziam que o Apocalipse era virtualmente o culpado da heresia dos 1000 anos e todas essas coisas. Então, em Roma, pelo ano 210, um dos presbíteros de Roma, que se chamava Caio de Roma, escreveu contra Montano, e em seus escritos contra Montano e o montanismo, também atacou o milenarismo e atacou o Apocalipse. Então, uma pessoa que tinha aprendido com Irineu, que se chamava Hipólito de Roma, escreveu uma obra contra Caio, refutando de uma maneira tremenda tudo o que era o ataque anti-apocalíptico e antimilenarista, sendo ele um homem ortodoxo. A partir da obra que Hipólito escreveu contra Caio de Roma, sendo Hipólito também de Roma, um ancião em Roma, ali no Ocidente, graças à intervenção de Hipólito, respeitou-se muito o Apocalipse. Da Ásia Menor difundiu-se muito pelo Ocidente, e os ataques que se levantaram contra o Apocalipse e contra o milenarismo foram apaziguados pela obra de Hipólito no Ocidente. Mas como as obras não circulavam tão rápido por lá no Oriente, pela Geórgia e pela Armênia, atrasaram-se muito em aceitar o Apocalipse e herdaram depois esse ceticismo dos alegoristas. Os alegoristas, que não queriam falar de um milênio literal, não só rechaçaram a interpretação literal, mas também rechaçaram o próprio livro do Apocalipse. Se fica em uma situação muito delicada quem tira uma parte do livro, quanto mais tirar o livro inteiro. Tirar um pedaço ou lhe acrescentar é delicado, quanto mais delicado é tirar o livro inteiro. Foi, pois, Hipólito quem fez a defesa em seu livro contra Caio de Roma no ano 215. Outro que escreveu e usou o Apocalipse foi Metódio. Já estamos citando algumas das testemunhas antigas, que são Justino Mártir, Papias de Hierápolis. Estou aqui com dificuldade de ler para vocês todo o material que há. Além disso, não quero ler Eusébio sem dar explicação para vocês, porque ele interpretou mal alguns pontos. Ele era amigo de Constantino e era ariano, de maneira que estava em um grupo um pouco delicado. A partir da interpretação de Eusébio sobre umas palavras de Papias, começaram a tirar o valor do Apocalipse e a tirar a autoria do Apocalipse como sendo escrito pelo apóstolo João. E depois tiraram do apóstolo João não só a autoria do Apocalipse, mas também das cartas e depois do Evangelho.